Senhor Jesus. Esse versículo aqui inicial que o Givaldo leu, realmente ele é muito interessante, irmãos. Ele serve para cada um de nós, né? Amém. O Givaldo começou falando, mostrando que esses aqui, eles examinavam as escrituras porque julgavam ter nelas a vida eterna. Eu estava fazendo uma reflexão, né? Às vezes nós lemos esse versículo com um sentido assim de que eles estavam fazendo algo, mas que não era totalmente completo, perfeito, né? Mas voltando para a nossa situação, quantos de nós examinamos as escrituras como eles examinavam, né? E ainda indo mais um pouco além, quantos de nós valorizamos as coisas de Deus, né? Como mesmo sem realidade, aquelas pessoas tinham certo zelo, né? Eles não tinham a realidade, mas eles zelavam de certa maneira, pelo menos superficialmente ou exteriormente, dos rituais, né? Dessas leis, essas coisas. Sim. Então, o que nós precisamos hoje é nos apegar com mais firmezas às verdades ouvidas, né? Nos apegar com firmeza à palavra de Deus. Amém. Tem muitas pessoas que não têm oportunidade de viver isso aqui que nós estamos vivendo. Então, tem muitos lugares que não têm essa liberdade, mas nós temos essa liberdade. Amém. E como o Givaldo falou, nós precisamos aproveitar essa liberdade para nós, quanto mais nós pudermos ter experiência com Deus e nos enchermos com Deus, nós devemos aproveitar, né? Amém. Quanto mais oportunidade nós devemos aproveitar. Por quê? Porque Deus, né, ele tem um inimigo. E quando nós nos colocamos do lado de Deus, nós também temos um inimigo. E quem é nosso inimigo? É Satanás. Satanás é o nosso inimigo. Então Satanás, ele não fica contente em que as pessoas fiquem quietas e atenciosas ali ouvindo a palavra de Deus. O inimigo, ele vai começar a levantar situações, né? Aos que já têm uma certa experiência, cabe repreender não aquela determinada coisa, mas quem está por trás, que é o Satanás, né? Às vezes, se você repreender só aquela coisa, às vezes continua. Mas quando você recebe a luz e passa a repreender o inimigo, aí aquela coisa para. Mas o que eu quero dizer com isso é que o inimigo, ele vai usar de artimanhas para tirar a nossa atenção e desviar o seu foco da palavra. Porque quando você desvia o foco da palavra, às vezes, se você não ouviu o início, você perde a palavra toda, né? Você perde, fio da meada que chama, perde o fio da meada, né? Porque você já vai entrar no meio da história e você não consegue compreender. Então, nós precisamos examinar as escrituras, aqueles que conseguem ler, aqueles que não conseguem ler, precisa ter mais atenção ainda para buscar, né, ouvir essas escrituras. E, além disso tudo, nós precisamos ter uma ação, que é ir até o Senhor, né? Nós não podemos ficar só até um ponto e parar, nós precisamos ir até o Senhor. Ou seja, precisamos ter um passo além. Não é só examinar, né? Em outro sentido, por exemplo, não é só estar aqui na reunião. Pode ter pessoas que, eu gosto, tal, né? Então eu vou para me distrair. Pode ter nesse caso, né? Mas nós precisamos ir além. Se vocês estão aqui, nós estamos aqui, nós precisamos ir além e vir com o coração, eu vou lá para ouvir a palavra, receber essa palavra, aprender mais de Deus, né? Receber mais da vida de Deus, e aí nós vamos sair daqui outra pessoa, nós vamos sair mais com uma bagagem, né? De conhecimento, de aprendizado, de experiência com Deus. Agora eu não posso participar de uma reunião e sair daqui sem ter ganhado nada, né? Como se nada tivesse acontecido. Então, é uma luta, sinceramente, é uma luta, porque o inimigo tenta todo o tempo nos distrair, né? Para que nós não acate a palavra. Quando isso acontece, é semelhante a semente que cai à beira do caminho, né? Jesus disse que a semente que cai à beira do caminho é um lugar endurecido. Então, a semente não entra, vêm os pássaros e comem aquela semente. À beira do caminho é o nosso coração. O nosso coração precisa ser como se fosse uma terra arada, gradeada, já pronta e adubada, já pronta para receber a semente. Tem corações assim, que como uma terra arada, gradeada e adubada, e tem corações que é tipo aqui,
Aqui já é mais duro, né? Aqui não está muito adequado para plantar. Então, se você jogar uma semente aqui, é bem mais fácil um pássaro vir aqui e comer a semente, né? Mas se for realmente numa terra mais arada, gradeada, plantada ali, vai ser mais seguro para brotar. Então, nosso coração precisa ser essa boa terra, de quando a semente, que é a palavra de Deus, cair em nós, essa palavra possa produzir efeito, né? Ó, rapaz, naquela reunião, sexta-feira, na casa de sexta, Givaldo falou sobre ouvir a palavra de Deus, ir até Jesus, falou que se duas pessoas orarem, concordarem, Deus vai fazer, né? O que ligar na terra vai ser ligado no céu. Então, se você sair daqui com esse conhecimento, isso quer dizer que a reunião foi aproveitável. Mas se você sair daqui e não lembrar de nada, quer dizer que você estava aqui, mas o pensamento estava lá, você olhar para alguma coisa e não conseguiu acatar, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que Deus está nos dando essa oportunidade. Como eu falei no início, infelizmente, muitos não têm essa oportunidade e daria muito da sua vida para tê-la, né? E quando eles querem ter, infelizmente, às vezes acontece prisão. Realmente acontece de muitos que confessarem a fé em Jesus serem degolados, né, serem mortos. Então, graças a Deus por essa liberdade que nós temos, e nós temos que aproveitar para ir até Jesus, né? Até mesmo porque o tempo está no final, né? A gente está no final dos tempos e a gente precisa se preparar, né? Se preparar como a própria parábola das virgens. Tinha 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nécias, né? As 5 prudentes, como o nome já diz, era prudente, elas se prepararam, ela estava se enchendo do Espírito, ouvindo a palavra. E as outras 5 dizem, não, já conheço, né, já faço parte, já frequento e tal, não preciso ir muito além não. E tinham um viver mais relaxado. Então chegou ao ponto dessas 10 dormirem no Senhor, né? Essas 10 chegaram a morrer, na nossa linguagem assim, né? E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. Daí quando Jesus retornou, que elas se despertaram, né? Aí as que tinham se preparado enquanto estava viva, quando foi o retorno, elas já estavam prontas, preparadas. Mas as outras 5 que não tinham se preparado, a Bíblia diz, depois da morte, segue-se o juízo. Você não tem mais como voltar para alcançar. Ou seja, então, essas outras 5, elas não conseguiram êxito em reinar com o Senhor Jesus. Então, irmãos, o que nós precisamos de fato é nos preparar, buscar a Deus todos os dias, para que, se caso amanhã, qualquer dia chegar a falecer ou Jesus voltar, eu esteja preparado, né? Cada dia que passa a gente precisa estar nos enchendo com a palavra. Jesus é o Senhor. Mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Mas enchei-vos o Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e cantando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Com hinos e cânticos espirituais. Com hinos e cânticos espirituais. Mas enchei-vos do Espírito.